Ora, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 54ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 54ª live, a dias do Natal, decorre em pleno solstício de inverno no hemisfério norte ou no verão no hemisfério sul. Para além disso, assinala-se hoje o Dia Internacional da Consciência Ecológica e recorda-se Santa Francisca Cabrini, padroeira dos migrantes. Aqui fica mais uma curiosidade. Em 1968, em plena ditadura brasileira, Caetano Veloso e Gilberto Gil eram presos neste mesmo dia. Entre o dia mais curto e o dia mais longo, os astros alinharam-se e temos hoje um convidado com pontos em comum com algumas destas informações que eu acabei de fornecer. Fala então de Luís Moreira Gonçalves, nascido na Trofa em 1985, médico formado na Universidade do Minho e doutorado em Química pela Universidade do Porto. Foi professor da Universidade de São Paulo e, como investigador, tem cerca de uma centena de artigos publicados em revistas internacionais com milhares de citações. Atualmente vive em São Paulo, exercendo como clínico particularmente na área da saúde mental. Portanto, sem mais delongas, vou adicionar aqui o Luís para esta conversa e ter a oportunidade também de consagrar finalmente neste videocast o meu outro desafio literário, Médicos Escritores. Então vamos ver agora se o Instagram nos permite aqui fazer. Adicionar o Luís. Acho que sim. Ok. Isso. Olá, João. Temos. Olá, boa tarde. Olha, antes de mais, agradeço muito o facto de teres aqui acedido a este meu desafio, convite, para falarmos então sobre um livro que traz à memória um tema que nós teimamos em dizer que nunca esqueceríamos, mas ao que parece já nos faz um bocadinho daquilo que foi, não é? Sim, essa é uma das coisas mais curiosas da pandemia. Como nós achávamos que nós íamos recordar aquilo para sempre, que iam ser dias que nós nunca mais iríamos esquecer e rapidamente esquecemos. A nossa memória funciona de forma muito curiosa e a pandemia veio mostrar isso. Exato. Nesta sociedade do tudo e do já e do agora, tudo aquilo que passa algum tempo, a memória apaga, não é? Sim, há coisas que a memória apaga muito rápido. Olha, e uma pergunta que eu acho interessante para começarmos a falar exatamente sobre, então, o teu livro, o Dormindo entre Cadáveres, Também tenho aqui um exemplar. porque muito se escreveu sobre o assunto. E então a minha pergunta é, porquê uma novela gráfica sobre o Covid-19? E sobre aquilo que foi o Covid-19, realmente? Porquê uma novela gráfica? Olha, essa pergunta tem sido feita muitas vezes e eu, em parte, fiquei surpreendido no início quando comecei a receber essa pergunta. A minha primeira tendência é responder por que não? Porque é que, E é um porque é facto. que teria que ser de outra forma? Mas eu depois percebi que se calhar isso não era uma resposta assim tão completa quanto poderia ser. Eu no livro, no final, no epílogo, escrevi que era, em parte era talvez preguiça, ou falta de tempo, ou falta de talento para escrever, mas não é só isso, não é particularmente isso. A banda desenhada, ou a novela gráfica, permite coisas. Primeiro, permite mostrar coisas. O livro, em parte, começou com o episódio do avião, para quem já tinha lido, mas sem spoilers, dizer que há um avião a sobrevoar a floresta amazónica, e eu imaginava que muito
por muito que eu fosse um ótimo escritor, um escritor fantástico, eu nunca conseguiria Imagino. algo tão bem feito como desenho. Depois, eu queria que tivesse um determinado ritmo, que eu associo quase a um ritmo cinematográfico. Já me falaram que o livro tem algum aspecto de storyboard, e eu aceito isso, aceito essa crítica e a recebo-a com alegria, porque eu preocupei muito na escrita do livro que as pessoas tivessem uma experiência de 45 minutos a 1 hora e meia, mas que as pessoas pegassem no livro e o lessem do princípio ao fim. Exato, fosse uma experiência de uma leitura só. Uhum. E depois, também há qualquer coisa que o livro por exemplo, a personagem, que sou eu, está um bocado caricaturada. Então isso permite algum afastamento de coisas tão intensas e negativas e que as pessoas já estavam fartas. Então há um determinado afastamento em várias alturas e ao mesmo tempo noutras, por ser uma personagem em que consegue transmitir empatia, quer seja com o sorriso, quer seja com os olhos, etc., com mímica facial e não só, então também permitia uma proximidade. Eu conseguia jogar com essa proximidade de emoções, em alguns momentos torná-las mais intensas e noutros momentos conseguir criar um pouco de afastamento, uma área, digamos, talvez mais segura para o leitor. E eu só conseguia fazer isso adequadamente no formato de novela gráfica. E depois, a verdade é que eu gosto muito de novelas gráficas e acho que, como falaste bem, no tempo que é tudo já e agora, e eu acho que infelizmente as pessoas têm menos tempo, menos, talvez, não sei se paciência seja a palavra certa, para ler, ainda para mais quando tem tantos estímulos diferentes à espreita. E eu acho que a novela gráfica ainda consegue captar o suficiente, ou de forma suficientemente forte, a atenção do leitor. E desculpa, foi uma resposta longuíssima, mas em qualquer momento, quando quiseres parar quando quiseres parar as minhas respostas, os meus solilóquios, avisa. Mas realmente, então aquilo que tu quiseste no fundo é, portanto, ter a história, não é? Mas Sim. captar aqui de outra forma e ter aqui outros estímulos para além do estímulo apenas das letras, não é? Das palavras. Aqui ter uma experiência, se eu entendi bem, mais imersiva, não é? Garantir Sim, assim. acho que é uma ótima expressão, imersiva, exatamente. Eu queria que fosse uma coisa imersiva. Eu queria que as pessoas pegassem no livro e lessem do princípio ao fim, e como tal não podia ser uma coisa longuíssima, e queria que... e tem-me dito isso, as pessoas têm dito que é um ritmo intenso e que é imersivo, e dizem-me com alguma frequência que foi uma aventura. Olha, foi uma aventura ler este livro, e é isso. Eu queria que fosse uma aventura. Olha, e pegando exatamente nisso, o livro está povoado assim de histórias rocambolescas. E a minha Sim. pergunta é: ainda ficaram histórias por contar? Ou seja, para além destas, que já são Ficaram. duas Ficou quantas, muita coisa por contar. Ficou. e lá está, foi realmente uma aventura aquilo que tu fizeste. Foi. Eu sinto aquilo como uma espécie de odisseia, em que eu fui transportado fisicamente de um lugar para o outro. Lá passei por uma série de provações, se quiseres, de forma... 12 trabalhos. Sim, então, o livro tem várias coisas. Tem uma que é uma espécie de, digamos, jornada do herói, se bem que eu não considero que herói, nem sequer tentei mostrar isso, mas pronto, digamos que é uma jornada, um livro, uma aventura de determinada personagem. Também tem a construção
aquele clichê que existe da personagem que não sabe fazer e depois aprende ao longo do filme e no final já sabe fazer as coisas. Uhum. Enfim, também houve essa construção em que se nota a aprendizagem. Sim. É que assim, o livro é sobre a pandemia, não nego, mas eu não queria que o livro fosse. Inicialmente foi pensado algo mais a ver com a pandemia ou algo mais reportagem jornalística ou algo mais relato. E à medida que se foi desenvolvendo, percebeu-se que funcionava muito melhor assim. Então, a pandemia está lá, o registro histórico está lá, mas está no background, se quisermos, e assim acaba por ser mais poderoso. Okay. Acaba por ser como, eu falo muitas vezes desse exemplo, e no livro inclusive falo disso, com o meu bisavô Luís, do qual eu também herdei o nome, se bem que o meu é com S, ele ainda era do tempo da pré-reforma ortográfica de 1921, e ele teve na Primeira Guerra Mundial, ou na Grande Guerra, veio com muitas histórias, contou essas histórias ao meu avô. O meu avô morreu antes de eu ter nascido, então eu nunca ouvi essas histórias e perderam-se. Então eu sei mais sobre a Grande Guerra, sei mais sobre as trincheiras, sei mais sobre o que os soldados passaram, por exemplo, pelo trabalho do Érico Maria Remarque, o A Oeste Nada de Novo, ou Nada de Novo no Front, dependendo da tradução. E esse livro é sobre a Grande Guerra? Mas ele não começa explicando a Grande Guerra começou no dia X e depois aconteceu aquilo, e depois, ou seja, é a pequena história, ou seja, aquela personagem, aquela pessoa passou por uma pequena história que depois ajuda a explicar a grande história que foi a Primeira Guerra Mundial. E aqui o objetivo era igual. Okay. Foi uma boa Então, desculpa. Foi uma boa inspiração, estava eu. Obrigado. Não foi apenas essa, mas sim, há vários momentos em que o facto de alguém ter contado a história fez com que depois as coisas começassem a aparecer nos livros de história. Exato. Exatamente. E temos o contrário. Quando alguém não contou, a história desapareceu. Exatamente. Sim. Então, o poder das histórias, o poder da narrativa. O poder da palavra, não é? E da palavra. Sim. Olha, e aqui, lá está, é uma novela gráfica, tem ilustrações, e eu queria perceber como é que tinha sido a parceria aqui com o Filipe. Como é que foi este diálogo entre argumentista e ilustrador? Essa parte correu bem. Nós tínhamos mais ou menos a mesma imagem do que seria o livro, após 2 ou 3 reuniões. E depois eu ia fazendo o roteiro, ia colocando umas imagens que podiam servir de base. Eu tinha uma biblioteca de imagens, com quase 1000 fotos. Depois, para coisas específicas como era uma unidade de cuidados intensivos, ou, por exemplo, uma coisa que aparece muitas vezes erradamente nos filmes e nas séries, a intubação. Intubam com a mão errada ou com o laringo ao contrário. E isso para mim preocupava-me, porque eu não queria que virasse piada nesse aspecto. Não tinha que ser um documentário, mas não queria que estivessem coisas erradas que provocassem o riso nas alturas erradas. Então fui escrevendo, fui montando, ele ia desenhando, depois íamos para trás para a frente, eu contribuí com muitas sugestões de imagens, ele também contribuiu com várias sugestões para o roteiro, ou para o argumento. Por acaso, felizmente,
a parte, digamos, artística, conseguimos mais ou menos nos dar bem. E depois, não me custa admitir, pelo contrário, até fico feliz em admiti-lo e dizê-lo publicamente, o editor que se envolveu no projeto, o projeto ia, digamos, ia a meio, 2/3, fez muitas boas contribuições. Portanto, a editora no Brasil, a Comic Zone, é uma editora apenas de banda desenhada e que edita autores incríveis. O Odorovsky, o Guy Delisle, enfim. Então, o editor teve um papel que eu diria que também muito importante na versão final do livro. Olha, e tu acreditas que estas ilustrações particularmente contribuem para dar uma outra dimensão à história? E eu particularizo principalmente, e até podemos pegar logo na ilustração da capa. Acho que, pronto, isto é algo que nós sabemos que aconteceu, não é? Mas impacta de outra forma ver estas imagens. Lá está, é como as fotografias que tu se calhar também colecionaste e que também foram essenciais para depois o Filipe também fazer o trabalho, não é? Sim, e foram colocadas 4 no final. Exatamente, exatamente. Sim. Achas que é um bónus e achas que é que garante aqui uma outra dimensão e uma. Lá está. Voltando ao adjetivo que eu utilizei. Uma experiência ainda mais imersiva. Se bem que todos passámos pelo Covid, mas assim nem todos lidámos com esta realidade tão de perto. Sim, eu ontem não, já foi. Enfim, recentemente eu estava a discutir com o meu irmão mais novo. Eu pude me dar ao luxo de ser inverosímil. Desculpa, uma palavra complicada, mas eu pude me dar ao luxo de colocar coisas que a pessoa diz, não, isto nunca aconteceria, porque aconteceu. Então, a ficção ou a boa ficção tem que ter um caráter, tem que estar sustentada no provável. Porque senão, quando há ali tantas coincidências e coincidências que resolvem problemas ou histórias surreais, nós não acreditamos, nós dizemos, só num filme é que isto se passaria e perdemos perdemos a experiência imersiva, porque percebemos que isto é um filme. Como no meu caso era uma história verdadeira, eu podia colocar as coisas surreais que me aconteceram. E as pessoas iriam acreditar, porque são verdadeiras, e iam manter Então, o ser uma história verdadeira simultaneamente ajuda em vários momentos, prejudica, porque eu estou-me a expor-me se calhar demasiado. Eu não sei se... Eu acho que a maior parte dos médicos não se teria exposto tanto como eu, talvez porque eu seja um pouco mais inconsequente. Mas sim, digamos, respondendo à pergunta, as imagens, as histórias, eu colocar umas fotos no fim, que reforça a verdade de tudo o que aconteceu. Em vários momentos, está subtil, mas foi propositado, existe uma curva na última camada do livro está a curva epidemiológica. Aparecem o número de mortos ou na rádio ou na televisão, mas está lá a curva a decorrer. Então vou deixando essa informação para o subconsciente do leitor ir recolhendo e perceber que está a acontecer alguma coisa ali. Então tudo isso, enfim, tudo isso foi pensado e acho que correu bem. Às vezes uma pessoa quer fazer uma coisa e não corre como esperado, mas aqui no caso acho que correu bem. Eu acho que sim. E olha, particularizando aí nisso, portanto, falámos na edição do Brasil, cá ele foi editado pela Zigurate. E como é que surgiu este convite? Porque também não é uma editora propriamente de banda desenhada. Não, é a primeira novela gráfica da Zigurate, é a única até agora que eu saiba.
eu fui tentando editoras, houve editoras que foram muito simpáticas, mas que disseram que não estavam interessadas. Houve um caso em particular, que eu nem vou contar o nome da editora, mas que fui profundamente, sinceramente, maltratado. E agora eu tenho pena, porque agora eu tenho dificuldades de comprar livros dessa editora. Pois. Porque eu estava a tentar entrar em contacto e quase que tipo, mas porquê é que eu hei de ler esse livro? Eu pensava que as editoras é para isso que serviam, liam e depois decidiam. Enfim. Mas isto tudo, a Ziggurat não foi a primeira escolha exatamente porque não era uma editora de banda desenhada. Mas está lá escrito que é uma editora de não ficção. Então eu enviei um e-mail simpático a dizer, olha, eu sei que vocês não publicam banda desenhada, mas publicam não ficção. Isto é uma história de não ficção. E eu acho que posso revelar. Ele respondeu-me, o editor respondeu-me passado 1h e 40 minutos, ou seja, leu o livro. E sei agora que não foi o único a ler, partilhou com um dos membros do programa onde ele participa, que também gosta muito de banda desenhada. Ok. E os dois gostaram do livro e respondeu-me ao fim de 1h40 a dizer: gostei do livro, vamos reunir. E foi fantástico. Tem sido ótimo trabalhar com ele. Com ele, o Carlos Vaz Marques, portanto, o editor da. Mas assim, eu não o conhecia, ou seja, não temos amigos comuns, não, foi simplesmente um e-mail, encontrei o e-mail na internet, enviei o e-mail e foi assim que aconteceu. É uma boa aposta. Foi uma boa aposta, sim. Olha, e exatamente pelo facto de estar editado, quer no Brasil, quer em Portugal, houve diferenças em termos da aceitação do livro? Sim. Muitas diferenças. Eu agora, se calhar, não vou dizer que sou o maior especialista, mas sou alguém que conhece bem as diferenças entre o mercado livreiro do Brasil e o português. Porque os livros foram editados na mesma altura. Eu, por acaso, também tenho aqui a versão brasileira. Okay. Olha, começa por aí. A versão brasileira pode ser em capa dura. Exato. E a versão portuguesa não. E a versão brasileira está ligeiramente mais barata e normalmente até se consegue comprar pela Amazon, até bem mais barata que a edição portuguesa. Isto porquê? Porque o número de exemplares que se consegue fazer no Brasil é superior. Então, o Brasil, estamos a falar de 220 milhões, a percentagem da população que lê livros com frequência é inferior à portuguesa, bastante inferior, mas estamos a falar 20 vezes a população portuguesa. Eu vivo no município de São Paulo, que só esse município tem uma população superior a Portugal inteira. São 13 milhões. Então, uma editora no Brasil pode fazer coisas que em Portugal não consegue. Ou seja, podem fazer logo uma edição com milhares de exemplares. Podem fazer outra coisa muito interessante que o mercado livre português não é tão feito. Eles fazem muito pré-venda. E a pré-venda é ótima porque eles conseguem mais ou menos dimensionar o tamanho da edição. E às vezes logo na pré-venda conseguem garantir que pelo menos não vão ter prejuízo. O risco também é menor. Os canais de venda lá funcionam muito mais pela internet do que aqui. Até porque lá, e as pessoas ficariam surpreendidas, eu vivi em Araraquara, que era uma cidade deve ter que 200 mil habitantes, que tinha uma das melhores faculdades de letras do país, da Unesp, e não havia uma única livraria. Então chegou a haver antigamente uma Nobel, depois fechou, agora acho que já tem, mas durante vários anos uma cidade com uma faculdade de letras não tinha uma única livraria disponível na cidade. Outra coisa que o mercado livreiro
brasileiro é muito interessante, tem muitos sebos, que são o correspondente aqui a alfarrabistas, ou seja, o mercado do livro em segunda mão funciona com mais intensidade que aqui, se bem que aqui agora com as aplicações como o Vinted, tem havido, e o LX tem havido uma espécie de renascimento, as pessoas já vendem livros, mas funciona. Eu tenho pena para Portugal, mas ultimamente têm sido publicadas mais coisas no Brasil. Ou seja, coisas diferentes, coisas na banda desenhada, então, é uma diferença enorme. O número de coisas diferentes que estão a ser publicadas lá é impressionante. E eu tenho sempre uma eterna questão, é porque é que não existe assim esta migração em termos culturais entre Brasil e Portugal, não é? Porque é que não existe mais assim? Atenção, mas essa pergunta É uma é um pergunta retórica. Não, sim, não, eu posso responder de algumas das dificuldades. É assim, por exemplo, é difícil o comércio de livros, é difícil simplesmente uma editora brasileira vender em Portugal e vice-versa. Algumas editoras portuguesas começaram, algumas, na realidade eu só conheço uma, a Tinta da China. A Tinta da China existe a Tinta da China Brasil. Sim, sim. Então eles pegam em alguns dos livros, não sei como é que é a política editorial deles, que publicam também no Brasil. Agora, a maior parte das editoras existe de forma independente. Eu sei que, por exemplo, a Devir existe nos vários lugares, mas funciona de forma independente. Eu pensava que fosse mais fácil. Eu pensava que, por exemplo, eu podia simplesmente pegar no PDF do Brasil e praticamente editá-lo aqui em Portugal. Não, teve que ter um arranjo. O acordo ortográfico ajudou em algumas coisas, mas não resolveu. E é pena porque estamos a falar em todo o mundo que há quase 300 milhões de pessoas que falam português. Se estivéssemos minimamente unificados em termos de mercado de leitura, seria ótimo para todos, para os leitores, para os escritores, etc. Ok. Quando falavas da aceitação, posso dizer que a nível comercial, tipo número de exemplares, no Brasil vendeu muito mais. Acredito. Sim, já está na segunda edição e a aceitação da crítica tem sido igualmente positiva. Se bem que acho que os brasileiros normalmente são mais efusivos. Sim. Olha, e uma última pergunta aqui desta primeira À vontade. parte. Que pode ser assim um bocadinho em glória para quem é tão multifacetado. Quais é que são os projetos para o futuro? Não, a pergunta não é em glória. Não sei se... Eu evito responder enquanto o projeto não estiver sólido. Okay. Por exemplo, muito pouca gente soube do livro até o livro estar praticamente pronto. E muita gente se surpreendeu, que não estava à espera que eu tivesse com esse projeto. Então, tenho várias coisas na cabeça, mas não tenho neste momento nada sólido ou nada que eu possa revelar. Peço desculpa. Não. Dá azar. Dá azar. Existem ideias, não é? Sim, existem ideias, sim. Felizmente existem ideias. Okay. Pode existir também preguiça, ou falta de condições, mas sim, existem ideias, sim. Ok, sim. Então, falámos na obra e agora vamos falar do autor. E aqui a minha primeira pergunta é: como é que começou a paixão pelos livros? A paixão pelos livros, eu tive o privilégio e a felicidade de crescer no meio rodeado de livros. Tanto o meu pai como a minha mãe sempre gostaram muito de livros. Então, em casa, isso não faltava.
E acho que esse amor pelos livros foi transmitido para mim e para os meus irmãos. Então sempre tínhamos livros técnicos, não técnicos, enfim. Desde muito novo que eu percebi que o livro podia ser uma ótima companhia, um ótimo parceiro de viagem. Sim, senhor. Das várias, Sim, não é? Das literais e das literárias, não é? sim, e depois pode ser um companheiro profissional, porque Uhum. para estudo, e pode ser um companheiro para tudo. O livro permite um pouquinho de tudo, sabermos. E eu acho que eu também tentei transmitir. No livro há um pequeno momento em que falo do forte do Príncipe da Beira, construído no século XVIII, Uhum. e para mim foi muito importante colocar aquela informação ali, naquele lugar, porque também é para isso, também é para descobrirmos coisas da história. Uhum. Pronto, então os livros sempre foram ótimos para tudo. A nível de estudo, a nível profissional, a nível de conhecer o mundo e conhecer um pouco mais de mim, são ótimos para entendermos, termos o conceito de empatia, enfim. Uhum. Uma palavra. Eu acho que a minha pergunta é ao contrário, porque é que há tanta gente que não lê tanto ou não gosta tanto de livros, que ainda não descobriram. Exato. Se calhar não abriram, não é? Sim, Não abriram os sim, livros. se calhar não abriram. E eu gosto muito de tentar conciliar as diferentes artes. E tenho uma playlist no Spotify exatamente por causa desta pergunta que eu agora te vou fazer. Há alguma música ou músicas que estiveram associadas ao processo da escrita deste livro? Olha, não estava minimamente à espera dessa. Uh, então, não. Não? Ok. Não. É, é assim, eu sou melómano no sentido de gostar de música e entender alguma coisa e saber distinguir naqueles jogos de identificar o cantor, a canção, o ano, Sim, sim. até tem algum jeito. Mas eu não ouço muita música. Ok. Então eu não ouço música a trabalhar, nem ouço música, por exemplo, quando estou a viajar de carro. Eu já sou mais dos podcasts. Eu passo o tempo todo a ouvir podcasts, ou de política, ou de história, ou de o que seja. E com o passar do tempo é curioso, eu cada vez ouço menos música. Não sei exatamente o que é que se pode dizer sobre mim, mas não, curiosamente não. Talvez porque ao escrever eu penso sempre no leitor. Uhum. Então eu não faço ideia o que é que tu tens, o que é que tu tens reconhecido dos escritores, o que tipo, mas eu nunca eu não vou dizer que não respeito, mas não vou por esse caminho de alguns artistas, digamos, que é eu quero expressar as minhas emoções. Não, nunca foi. Eu quero que o livro seja interessante para o leitor Uhum. e não. E, se for bom para mim, melhor ainda. Mas não, eu não sou a personagem principal na escrita do livro. Quem vai ser a personagem principal é o leitor. Então talvez eu nunca tenha imaginado ou seja, eu não estava a pensar que tipo de música é que também o leitor ia ouvir. Então, olha, nunca misturei a música. Desculpa. Agora até me estou a sentir mal. Não tenho uma resposta melhor para isso. Mas olha, já agora eu vou dar aqui uma recomendação. Sim, por É que favor. já vamos falar noutras recomendações.
Eu não sei se conhece o Oliver Sacks. Conheço, sim, Pronto, o neurologista exatamente. que supostamente exagerou algumas histórias e inventou algumas coisas. Sim. Mas ele, por causa exatamente deste abandonar da música, ele tem um livro só sobre casos clínicos associados à música que se chama Musicofilia. Pronto, eu deixo esta Olha, recomendação. vou ficar com a recomendação. Olha, e próxima pergunta. Já percebi que é muito complicada para umas pessoas e é muito descomplicada para outras. Que é, como é que é encarar um papel em branco, uma folha em branco? Uh, É tranquilo. Eu tenho a vantagem de não ser a minha principal fonte de, de rendimento, não é? Então eu não tenho essa pressão de ter que apresentar o trabalho que se calhar outros escritores terão. Mas não, é, é verdade que é uma história verídica, então não tive que inventar muita coisa. Mas não, para mim foi bastante. Não foi torturante, nem, nem reconheço o que o Lobo Antunes dizia com muita frequência, que escrever é muito difícil e ele repetia essa frase vezes sem conta. Bom, se calhar escrever como ele escreve seria difícil. Mas não foi uma tortura. Não foi, não é. Nunca foi. Mesmo quando escrevi a tese de doutoramento, quando escrevi, talvez porque parta com poucas expectativas no início, e talvez porque vá deixando fluir e logo se vê, talvez porque não seja como aquelas pessoas que querem, gostam de fazer a coisa de ordem cronológica, gostam de começar e fazer as páginas todas certinhas. Não, porque eu vou metendo para lá e depois vou encaixando as peças do puzzle. Não, foi tranquilo. Na tua experiência de entrevistador, como é que é? 50-50? A maior parte deles, como é Olha, que é? ao início, isto já foram 54 conversas. Ao início, ehm, eh, eh, havia mais pessoas com problemas nesta questão da página em branco. Cada vez mais, ao longo das últimas conversas, as pessoas dão mais respostas assim exatamente nessa, como essa que tu me deste, ou seja, é uma vivência tranquila. Aliás, a maioria das pessoas diz-me que nunca existe uma página em branco, porque existem ideias eh, Sim, e, e nunca, acaba por nunca haver uma página em branco propriamente dita. sim. Mas já agora, tu tens a sensação, e estamos a inverter os papéis, mas olha, eu por mim, tens a sensação que a maior parte dos escritores escreve para o leitor ou escrevem pelos próprios? Hum, depende, eu acho que atualmente tendem a escrever mais para o leitor, Ou seja, acho é uma eu. coisa cada vez menos egoísta, de certa Eu, forma, ou eu acho que é. Até porque há muita questão do final em aberto. Eu acho que o final em aberto, pelo menos para mim, na minha percepção de humilde leitor, é também uma oportunidade de dar algum protagonismo ao próprio leitor, não é? Porque, no fundo, o leitor depois pode construir, pode seguir a história como quiser, digo eu, na minha entendi, cabeça de leitor. entendi, talvez, entendi. Olha, entretanto, há aqui uma colega nossa que queria perguntar se as memórias do tempo em que escreveste o livro
estavam bem vividas na tua memória, ou seja, se as tinhas bem presentes quando começaste a escrever. Porque ela Ah, tentou apagar, digamos assim, como foi um tempo muito traumático, para quem é profissional de saúde bem se recorda, se achas que essas tuas memórias estavam bem patentes na tua mente quando começaste a escrever esta história. não, não todas. Não todas. Ah, havia coisas que eu felizmente fui tirando fotos. Não Uhum. só, não só eu, mas, por exemplo, fiz backup dos grupos de WhatsApp da altura, em que as pessoas discutiam um caso e discutiam. Então, houve muita coisa que eu só relembrei. E os leitores têm tido essa sensação, tipo, por exemplo, a questão do elevador. Realmente, nós tínhamos que. Era uma pessoa por elevador, e havia assim pequenas coisas. E no início não queriam que usássemos máscara, depois já queriam, depois não sei o quê. Houve tantos momentos estranhos. E eu tinha algumas memórias menos boas, de facto, vincadas. E ainda tinha alguns pesadelos quando eu comecei a escrever. Depois, à medida que fui escrevendo, eles foram desaparecendo. Na primeira semana, quando o livro saiu, eu passei uma primeira semana péssima, porque eu estava com muito medo de como é que o livro iria ser recebido. Uhum. E depois tinha sido, na semana anterior, tinham enviado ou condenado à prisão um comediante no Brasil há 8 anos por ter feito piadas, e eu pensei, será que me vão tirar será que me vão mandar para a prisão por eu estar a dizer isto? Sei lá, depois tudo passou pela minha cabeça, mas depois passou e comecei a dormir melhor. E, e agora passa-se uma coisa ainda mais extraordinária, que é, eu não sinto que fui eu que passei pelas experiências, mas sim a personagem do livro. Ok. Então já é outra pessoa, outra entidade que passou por aquela história toda. É quase uma despersonalização, não é? Sim, é quase uma despersonalização. Há aqui um mecanismo de sublimação e uma despersonalização. E já agora, eu acho que tem feito bem às pessoas ler o livro. Uhum. As pessoas acham que não querem ler algo sobre a pandemia, não, outra coisa da pandemia, mas depois leem e no final, olha, realmente isto até me fez bem, até foi bom. É quase como uma purga, não é? Sim, Passou e agora está uma ali. espécie de catarse, sim. Uh, é, uh, sim. Eu não sei se purga e catarse é a palavra certa para o que o leitor faz. Eu, em parte, faço isso, porque eu Mas passei por coisas ruins e é um eu não é? diluo as minhas memórias no mar de toda a gente, e passa a ser uma experiência partilhada e assim mais suportável, mas eu acho que o próprio leitor, eu acho que as pessoas podem rever a pandemia como alguma coisa que ultrapassaram também, de uma É um, forma ou de outra. não é? Aqui É acaba uma, por desculpa, ser não, a solução. Não sei se me ouviste. não vi, a chamada caiu, mas agora já voltou. Estava a dizer, é quase como uma resolução, não é? Houve aqui Pode uma ser, coisa que conseguimos pode resolver, ser. um assunto que estava assim um bocadinho enovelado, e nós conseguimos fazer aqui o novelo e deixá-lo aprumadinho para ficar ali no nosso expositor de memórias. Sim. Se bem que o final do livro não é muito, não é um happy ending, não é um feel good, uh, também Também não é um final em aberto. convém que com este tema não fique muito bonitinho, não é? Porque não nos podemos esquecer que Sim, é morreu gente e que foi complicado. Mas ao mesmo tempo, e preocupei-me com isso e tinha medo que as pessoas achassem de forma errada, o livro tem, espero eu, muito humor. Uhum, sim, sim.
e várias pessoas me têm dito que riram. Aliás, Até, como eu já disse mais que uma vez, o melhor elogio que me tenho dado é as pessoas dizerem que choraram e riram com o livro e às vezes ao mesmo tempo. É um até, elogio supremo que eu posso receber. até pelas histórias rocambolescas, nomeadamente aquela senhora que não era aquilo que devia ser, não é? Ah, sim, mas já agora, isso é comum. Uh, e inclusive depois, se for já à internet, há inclusive uma pessoa no Rio de Janeiro que chegou a amputar uma perna no SAMU e depois descobriram que os diplomas eram todos aldrabados. Mas sim, vais ver, falso médico, amputa a perna no Rio de Janeiro e está lá. O mundo é um lugar Olha, curioso. exato. Bem, podia ser um talhante. Fico um bocadinho mais Podia. por. Espero que ele tenha usado anestesia, não sei como é que fez, mas e amputou logo no lugar, foi na rodovia, foi ali enfim, tu vais à internet e descobres. E Foi à macana. há- sim, há vídeos, quando me perguntas se há histórias que ficaram de contar, muitas Pois é. histórias ficaram de contar e, e mesmo aqui, e assim, já agora, mesmo aqui em Portugal, eu nunca trabalhei como médico aqui, em Portugal. Eu estou a dizer aqui porque eu neste momento estou em Portugal, de para o Natal. Mas eu, como estudante, eu vi médicos a fazerem coisas inacreditáveis. Não sei se Uhum. tiveste a mesma experiência que eu, mas, ah, mas eu vi médicos a fazerem coisas realmente inacreditáveis. Durante a nossa prática clínica também acumulamos muitas, Sim, não são só as sim. histórias clínicas dos nossos doentes, mas também histórias ao nosso redor. Eu acho que todo o psiquiatra já viu uma discussão entre um psiquiatra e o doente e o maluco ali é o psiquiatra. Eu já vi várias. Olha, e por falar em histórias, aqui a penúltima pergunta que eu tenho preparado para ti é um pedido. São três recomendações literárias. O número é meramente indicativo, portanto, se me des mais, não há problema. Posso, mas olha, podias ter avisado antes, eu podia ter preparado, mas olha, livros que os últimos três livros que eu li, adorei-os, portanto, os últimos três, portanto, eu posso recomendar os últimos três. Ok. O Corpo de Cristo, da Belema, que está editado em Portugal, acho que é pela Devir. Não sei se sabes o livro que eu estou a falar, mas é um livro, portanto, vai ser tudo banda desenhada. É um Sim, livro de banda desenhada em que uh, uh, ela borda, ou seja, são bordados sim. várias das páginas. O livro está fantástico. Uh, Pelo que disseram, também está a vender bem em Portugal. Uhum. E basicamente é uma história uh, é difícil perceber o que é autobiográfico e o que não é. Não vou dar spoilers, obviamente, mas fala sobre saúde mental, em particular na Galiza, então é uma coisa que quem é do norte de Portugal conhece bem algumas daquelas histórias estão ali e, e é uma linguagem, portanto ela fez os desenhos, ou bordou os seus desenhos e é um infantil que não é infantil e ficou fantástico. Essa seria a minha primeira recomendação. Ok. Os outros dois livros, li dois livros do Guy Delisle, portanto, que acho que é assim que se diz, portanto, ele é do Canadá. Em Portugal está editado, acho que o Shenzhen e o Pyongyang. Não sei se foram editados estes dois livros que eu li, porque eu comprei-os no Brasil.
Um que é o Crónicas da Birmânia, ou birmaneses, portanto que é... Ele basicamente ele é casado com uma médica, dos Médicos Sem Fronteiras, e ele é quadrinista, ou autor de banda desenhada, cartunista, e acompanha essa história é passada em Mianmar, portanto em 2004, 2005. O livro é muito bom porque eu adoro o sentido do humor, também o sentido do humor, e ele é muito bom a descrever as coisas. Diz o nome do autor, houve um corte. É a Guy de Lille, acho que é Guia de Gato, U-Y, e depois o apelido, acho que é D-E-L-I-L-E, mas para aí, Crónicas Birmanesas, que eu não sei se está editado em Portugal, peço desculpa, e também o terceiro livro também seria sobre o mesmo autor, que é o Por uma Fração de Segundo, que é um livro, que é uma biografia fantástica sobre um dos pioneiros da fotografia. Livros, queres indicações sem ser banda desenhada? Ou mais alguma coisa? Se me quiseres dar alguma sem ser banda desenhada, eu aceito com todo o gosto. Olha, sem ser banda desenhada, eu gosto muito dos livros do João Garcia. Okay. Li recentemente o K2. Eu sou um fã do João Garcia, se bem que não foi o livro que eu mais gostei dele, recomendo, acho que o outro é A Mais Alta Solidão. Não sei se conheces os livros que eu estou a falar. Sim, sim. Olha, o João Garcia, não sei se entrevistaste ainda, ele deve ter histórias muito mais incríveis do que eu, para te contar. E eu sei que há dois tipos de pessoas, aqueles que acham que o João Garcia é maluco e aqueles que têm a certeza. E eu sou aquele que tem a certeza, e por isso que eu não sei se ele gostaria que eu dissesse isso, mas eu tenho uma profunda admiração e até inveja pela sua insanidade de ir subir as montanhas, como o K2 ou como o Annapurna, com uma taxa de sobrevivência a rondar os 50%, e mesmo assim vai sem oxigênio, todo contente, e vai apenas porque a montanha está lá. Ou seja, sem um benefício económico notório, já ficou sem o nariz, já ficou sem parte dos dedos, e mesmo assim vai à aventura. Enfim, não são recomendações de ficção. Mas olha, já temos boas. Podem começar com o Guy de Lille, para quem gosta muito de banda desenhada e banda desenhada que demonstre. Portanto, falei-te destes dois, mas também tem o Pyongyang e o Shenzhen. O Pyongyang sei que foi editado em Portugal, também é um ótimo livro. O BLM, o Corpo de Cristo, é dos livros mais incríveis que eu li nos últimos anos. É fenomenal. É uma obra única. E é difícil cada vez mais fazer coisas únicas. E os livros do João Garcia. Okay. Então, chegamos agora aqui à última pergunta, e eu faço sempre assim um preâmbulo. Porquê? Porque esta última pergunta já me disseram muitos que é matreira. Mas eu teimo sempre em fazer, e por isso também te vou fazer a ti. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? A tradução para português é um bocado complicada, mas não sou muito melómano,
mas aquela música do James, o Getting Away with All Messed Up. Portanto, vamos traduzir isso para português, safar-me, ou olha, isto deu certo apesar de toda a confusão que... Deu certo apesar de tudo. É, deu certo, deu certo apesar de tudo. Eu acho que tinha muita coisa para não dar certo. E sinceramente nem sei. E nem é bem a dar certo. O Getting Away é o safame, consegui passar pelo. Eu acho que a vida é um exercício de funambulismo. Uhum. Estás a ver aquela palavra que se aprende na semiologia de neurologia, ou seja, aquelas pessoas que andam no fio, no arame. Eu acho que a vida é isso, é um exercício de andar pé ante pé no arame e não cair, e vamos de um lugar que não sabemos bem e vamos para outro que não sabemos bem onde é que é também, e às vezes há um desequilíbriozinho, mas então talvez seja isso, sim. Apesar de tudo, deu para se fazer. Não é nada literário, nada poético, mas... Ok, só aqui a anotar, que é para depois quando Vai ficar. eu Tá bom, pedir os direitos de autor, está bem? tá bom. Ok, então terminamos. Espero que não tenha sido nenhuma prova de... Não. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa aqui então sobre o Dormir entre os Cadáveres. Não sei se há uma... Posso dizer uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste, porque eu estava com esperança que mais pessoas comprassem este livro para oferecer a familiares que trabalharam na pandemia. E eu não digo pelo motivo comercial, até porque posso confessar, não se ganha assim tanto dinheiro com livros, mas eu acho que seria um livro bom para oferecer a um médico, a uma enfermeira, a um fisioterapeuta, alguém que tenha estado na linha da frente. A primeira reação pode ser, vou ter que ler isto da pandemia, mas depois pegam e leem e eu acho que vai ser terapêutico. Então, a minha palavra final, para além de agradecer por ter vindo aqui, se tem alguém, se tem um amigo ou um familiar que tenha passado por muitas complicações durante a pandemia, algum profissional de saúde, podem ponderar oferecer uma cópia do livro. E até eu posso acrescentar um sobrevivente. Não é? Um sobrevivente, mas sobrevivente que é um doente que tenha tido Covid e Exatamente, aí exatamente. eu não sei se este livro é particularmente indicado para quem sobreviveu. Achas que é? Eu acho que sim, porque eu acho que há muitas pessoas, principalmente por causa de estarmos a falar aqui dos cuidados intensivos, que passaram muito tempo nos cuidados intensivos e perderam, se calhar, aqui um bocadinho o fio à meada, deixaram de percepcionar exatamente aquilo que se passou. E então podem ter aqui alguma noção do que foi, até porque há muitas pessoas que depois tiveram o Covid longo e já há estudos que comprovam que realmente Sim. aqui a memória houve aqui problemas a nível da memória e aqui um declínio cognitivo aqui associado e podem trazer então aqui estas memórias que ficaram um bocadinho vagas e trazer aqui alguma realidade ou alguma confirmação daquilo que realmente aconteceu. Mas isso é perspectiva. É pura e dura. Sim, talvez. É assim, o livro está dedicado aos Mas profissionais de claro, saúde. sim, para perfeito, Sim. concordo perfeitamente. Aqueles que estiveram então na linha da frente e que conviveram com estes doentes. Sim, eu espero que. E já tive no Brasil já tive vários. Mandar mensagens a dizer que conseguiram rir e que lhes foi terapêutico. Ou seja, Exato. e eu espero que. Eu já fui à Universidade do Minho, já fui à Universidade de Aveiro. Ou seja, já fiz uma apresentação sobre o livro, em que levo fotos e mostro muito, e conto muitas histórias que não puderam ir para o livro. Algumas não foram por falta de espaço, outras simplesmente
porque estava a revelar detalhes que não convinha ir para o livro, mas podem ir para uma apresentação médica. E os estudantes e os médicos que estiveram na linha da frente, a maior parte deles têm realmente têm gostado muito. Enfim. Eu posso... Desculpa. É assim, eu não te perguntei como é que foi a tua experiência durante o Covid. Já estavas a trabalhar? O que é que fizeste? Já era interno do último ano, portanto a minha especialidade nada tinha a ver com a parte da infecciologia, eu sou hematologista, mas como é óbvio, nessa altura, sendo interno do último ano, fui chamado a intervir e portanto também estive na linha da frente. Então tiveste quantos óbitos? Eu por Alguns. acaso, nos meus turnos, eu não estava nos intensivos. Portanto, eu nos meus turnos não tive. E aquilo que nós fazíamos mais era a parte das urgências. Fomos Entendi. chamados a intervir no ambiente de urgência. Portanto, não tive que lidar com essa morte. Lido com a morte mais agora, na minha prática diária, porque sou Então trabalhas que em oncologia, no pessoal de... Exatamente. Portanto, patologia oncológica do sangue. Mas foi um tempo muito que exigiu muito de nós exatamente por isso. Portanto, eu também pela conjugação de fatores, não é? Porque eu estava no final de uma fase, estava a querer terminar aquela minha fase e depois surgiu aqui esta enxurrada que atrasou e que depois tive que adiar determinadas situações e tivemos que alterar aqui um bocadinho a política e mesmo em contexto de oncologia existiram muitos tratamentos que foram adiados, era sempre necessário fazer a zaragatoa Covid antes de fazermos o ciclo de quimioterapia e portanto isso foram tudo histórias que eu carrego, não é? E que lá está, o livro também ajudou aqui a fazer o processo terapêutico e de resolução de Foi tudo bom aquilo então a leitura? que eu passei. Eu estava a Desculpa? perguntar, então, a leitura foi boa, valeu a pena, Foi, ou seja, foi. fez bem. Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Eu comprovo. Tá bom. Obrigado. Não, obrigado eu, mais uma Não. por este convite e por esta conversa. Isto foi, lá está, como eu disse, foi a primeira vez que eu tive alguém aqui da minha classe, sendo que classe é uma palavra que eu não gosto muito, mas pronto, do meu grupo profissional, a falar aqui nestas conversas sobre os livros, e eu acho que também é muito importante, eu mesmo na minha prática diária, tento introduzir os livros e a leitura o máximo possível, porque eu acho que lá está, a leitura e os livros ajudam-nos muito a ultrapassar exatamente estes problemas e a concretizar e a solucioná-los da melhor forma. Isto agora também, eu quando começo a falar, depois também é um Sim, problema, entendo, como já deves entendo. Não, mas eu tenho recomendado isso. Tipo, também tenho recomendado a leitura e tenho recomendado a escrita. Ou seja, ou qualquer tipo de expressão artística, pintura, o que quiserem, faz melhor do que eu pensava. Ou seja, é mais potente no processo terapêutico do que sinceramente eu imaginava à partida. Uhum. Sim, também concordo perfeitamente. Pronto, terminamos então a nossa Muito conversa. obrigado. Obrigado eu. E olha, votos de boas festas. Então, que mais pessoas aproveitem estes 2 dias, até o dia 24, para oferecerem então este Dormindo entre Cadáveres aos vários profissionais de saúde que conheçam e que passaram por esta pandemia, não é? Para que ela não se esqueça, não é? Porque sabemos que inevitavelmente, tendo em conta os ciclos da história, outra pandemia virá, em algum dia, não Ah, é? sim, de certeza. Portanto, De certeza. acho que é uma boa forma que nós temos de perpetuar a memória. Lá está. Nós falávamos ao início. Ok. Obrigado. Um Gosto abraço. e Um boas. ótimo Natal. Obrigado, igualmente. Para ti também.